Casal para noivos e jovens casados. Fique ligado e participe, tem lugar para todo mundo. Se você tem sentido o chamado de Deus para servir com seus dons e talentos na área da música ou da comunicação, procure um dos nossos líderes e se envolva. Acampa Experience 2019. Para jovens de 18 a 45 anos, faça sua inscrição com Priscila, Johan ou Camila. Será nos dias 15, 16 e 17 de novembro. E se preferir, você pode se inscrever também pelo aplicativo de nossa igreja, utilizando o cartão de crédito. Fique atento nas viradas de lote, hein? Viu quantas atividades para você e sua família? Acesse nossas redes sociais e fique por dentro dessas e de outras atividades. Tchau! A gente vai falar sobre igreja. E é tão legal ver a nossa igreja pulsando, né? Nossa igreja passando por uma porção tendo muitas coisas para se fazer. Então, se você ouviu uma dessas mensagens e entendeu que esse recado foi para você, participe, se envolva das coisas que acontecem na sua igreja. O aplicativo, baixe um aplicativo, ok? É muito importante, uma porção de atividade está acontecendo pelo aplicativo. Abram suas Bíblias em Atos. Nós vamos falar sobre igreja. Nós não vamos ler o texto agora, vamos ler um pouquinho mais à frente. Enquanto vocês vão abrindo também a sua Bíblia, tem um recado importante. Hoje, às 5 horas, lá no Templo Antigo, pastor Pedro vai estar reunindo a liderança, os discipuladores dos PGs, para bater um papo, já mandou nos grupos dizendo que vai ter até lanchinho. Então, você não precisa ficar preocupado no meio da tarde, né? Às vezes o pessoal tira um soninho no meio da tarde, e aí fica preocupado, vou para a igreja, tal, fica com fome, não tem problema. Pastor Pedro prepara um lanchinho light, Pedro. É, pastor Pedro, lanche light? Mais ou menos, né? A gente está num propósito aí de perda de peso, os lanches tendem a ser mais light daqui para frente. Então esteja, meu irmão, se você é discipulador de um PG, esteja presente às 5 horas lá no Templo Antigo. Diz assim a palavra do Senhor. Desculpa, eu não falei. Eu vou orar primeiro. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor. Me usa como instrumento nas tuas mãos. Eis aqui os meus irmãos, que eu seja a bênção na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Antes de ler o texto, a gente vai falar sobre igreja, né? A igreja tem coisas muito legais. Tem uma série de coisas que são muito interessantes, que se a gente para analisar, nos trazem reflexões profundas. Existem dificuldades às vezes com o tipo de música que se toca, com o estilo de música que se toca, a dificuldade com instrumentos que são bênção ou maldição, o tipo de roupa que se usa. Hoje, uma opção de gente me elogiou porque eu estava de terno. Você está bonito hoje, pastor? Isso me deprime. Me deprime por quê? Porque eu estou todo dia aqui, de terça a sexta-feira. Ninguém me elogia no meio de semana. A pessoa ainda olha assim, né? Poxa, eu estou aqui de terno. Você está bonito, pastor? Eu falei, poxa, que bom. Mas enfim, isso também é algo que por vezes a gente leva em consideração. Se a Bíblia é de papel, se a Bíblia é de telefone, pouca coisa disso importa. A vida passa rápido demais. E a nossa missão vai para além de tudo isso. Algumas dessas coisas, se não todas essas coisas que eu falei, não vão estar nem no céu. Algumas dessas coisas, se não todas elas do que eu falei, não vão estar nem no céu. Romanos 14, versículo 17, ainda não é o texto, nós vamos ler em Atos. Achou que eu estava perdido, né? Não. Romanos 14, versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não são coisas materiais. O reino de Deus não é nada disso que a gente está vivendo aqui. O reino de Deus é muito maior do que isso. E não entender isso nos leva para longe do que precisa ser o nosso foco. Agora sim, Atos 8, versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler na versão Almeida.
Mesmo que ali a tradução esteja um pouco diferente, os irmãos podem acompanhar tanto por lá, quanto pela minha leitura, tá bom? Atos 8, versículos de 1 a 3. Trouxe a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia, em homenagem. Diz assim a palavra do Senhor: e também Saulo consentiu na morte dele, Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Fazendo um panorama sobre esse texto, esse ponto em que nós chegamos, e olhando para um pouco atrás, aquilo que os textos anteriores dizem, a igreja cresce. No capítulo 6, a igreja está crescendo. Crescendo de tal forma que os apóstolos precisavam escolher outras pessoas para ajudar as viúvas pobres. Logo depois, Estevão, que é um desses homens, é escolhido, cheio do Espírito Santo, começa a fazer um alvoroço na região. Naquela cidade, Estevão foi alguém que foi muito conhecido. Fazia um alvoroço no meio do povo, fazendo milagres. Fazia alvoroço na sinagoga, fazia alvoroço no conselho superior, e não dentro do templo, para fora. Foi acusado de repetir o que Jesus falava, que derrubava o templo e reconstruiria depois de 3 dias, e de que mudaria os costumes de Moisés. Ele apresenta o plano de Deus quando está diante do Sinédrio. Ele é preso, vai diante do Sinédrio e apresenta as questões do plano de Deus para o ser humano. E aí o que é mais interessante, já no capítulo 7, a gente percebe que os homens do Sinédrio, ao ouvirem aquilo que Estevão falava, eles rangiam os dentes, de raiva, gritavam alto para não ouvir a voz de Estevão, de forma muito madura, tapavam os ouvidos, para não ouvir as palavras de Estevão. Está no texto, capítulo 7. E depois disso, mataram Estevão. E logo então, chegamos a essa parte do texto, em que uma grande perseguição aos fiéis, aos discípulos começa. E então os discípulos fogem. O texto, se nós olharmos esse pedaço que nós lemos, ele apresenta 3 personagens mais principais. E olhando para cada forma como esses personagens se envolvem na história e as características de cada um deles, nós temos 3 formas de entender esse texto e aquilo que Deus tem para nos dizer nessa manhã. A primeira, que nós vamos refletir, é a imagem de Saulo. Saulo era alguém que de verdade não entendeu a missão, tanto é que precisou cair do cavalo e encontrar Jesus, até de nome mudou. Ele perseguia a igreja, porque na nossa vida, como existia naquela época, há aqueles que não querem a visão do reino. Saulo era um desses. Saulo era um dos homens que não queriam a visão do reino de Deus. Se nós voltarmos ao texto, versículo 1 e 3, diz assim: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Olha lá o que diz no versículo 3: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Saulo perseguia de que forma? Saulo torturava, Saulo apedrejava, Saulo espancava, Saulo aprisionava. Quem ele fazia? Para quem ele fazia isso? Ou com quem ele fazia isso? Com a igreja. Que igreja? O prédio? Sim ou não? Não.
com as pessoas. Saulo assolava a vida das pessoas. Por quê? Porque não queria que os costumes mudassem. Se nós olharmos lá o texto 6, o capítulo 6, versículo 14, a gente vai entender o conceito quando aqueles homens acusando Estevão diziam que eles queriam mudar o costume de Moisés, é porque eles não queriam que se ampliasse o evangelho. Olha que coisa louca. Pessoas como Saulo não querem a visão do reino. Por que eles também não querem? Pessoas como Saulo não cuidavam e não se relacionavam com pessoas. Qual era a discussão do capítulo 6? A discussão do capítulo 6 é de que pessoas como Saulo não cuidavam de quem? Das viúvas pobres. Negligenciavam aquilo que precisava ser feito. E por isso os apóstolos tinham que dar conta disso. Mateus 23, 14 diz assim: ai de vós, escribas, fala de Jesus para esse povo como Saulo, fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, pois isto sofrereis juízo ainda mais severo. Homens como Saulo não querem o reino de Deus implantado na terra. Como naquela época não queriam. Negligenciavam a ação de Deus sobre a vida dessas mulheres pobres e tantos outros. Pessoas como Saulo não discipulavam pessoas. Mateus 23, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles eram pesados ao povo. Pessoas como Saulo não tinham empatia, não se relacionavam com pessoas. Mateus, no capítulo 7, versículo 29, dá o testemunho de pessoas que, ao olhar Jesus pregando, diziam assim: esse homem é diferente. Ele é diferente porque ele não fala como os fariseus. Ele não se relaciona com a gente como os fariseus. Hoje, os que não querem a visão do reino, varrem com uma só palavra a igreja do Senhor. Hoje, homens que não querem a visão do reino, aprisionam homens e mulheres, com atitudes, comportamentos. Hoje, na visão do reino, com uma atitude, entram nas casas das pessoas e destroem vidas, com drogas, bebida, fofoca, empregos. Homens como Saulo, com uma só palavra e uma só atitude, destroem vidas. Porque esses homens não querem que a visão do reino seja feita. Porque o reino de Deus, o senhorio é apenas de Jesus Cristo. Homens como Saulo, no reino de Deus, não tem o senhorio. Homens como Saulo, que não querem o reino de Deus, não tem o senhorio, porque o senhorio pertence a apenas um, que é Cristo Jesus. O texto continua a nos apresentar a segunda forma de entender. E a gente olha pela perspectiva daqueles que ficaram. Porque apesar da perseguição, teve um pessoal cristão que ficou. Diz o texto no versículo 1 que, apesar de todas as grandes dificuldades, perseguições contra a igreja que estava em Jerusalém, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto quem? Mas que coisa estranha. Por que os apóstolos ficaram? Para mim é muito estranho, isso salta aos olhos. E na verdade, a gente que está um pouco mais familiarizado com a Bíblia, nós que estamos familiarizados com a Bíblia, a gente sabe que quando algo é destacado nesse sentido, alguma coisa salta aos olhos. E por que os apóstolos ficaram? Por que o texto ressaltou exatamente isso? Lembra da crise do capítulo 6? Qual era a crise?
as viúvas pobres estavam sendo o quê? Negligenciadas, ok? E aí, os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica estavam tendo uma divergência, porque um grupo de viúvas estava sendo mais visto do que o outro grupo. Os apóstolos, apesar do crescimento da igreja, eles não estavam preocupados ainda com o pessoal que estava de fora. Eles não estavam preocupados ainda com a expansão. Então o discurso deles não era um discurso que preocupava quem estava na liderança. Por quê? Porque ele não estava falando de algo que atrapalhasse a liderança. Os líderes do Sinédrio não estavam preocupados com eles. Por quê? Porque a fala dos apóstolos é ela, vamos crescer aqui, vamos resolver os nossos problemas. Dos judeus de fala grega, dos judeus de fala hebraica, e vamos continuar caminhando. Tanto é que se a gente continuar a ler o texto, Pedro só vai se dar conta do que está acontecendo, os apóstolos só vão se dar conta do que está acontecendo fora de Jerusalém, mais à frente, depois que muita coisa acontece no texto. Os apóstolos tinham em sua cabeça, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Vamos continuar aqui fazendo o nosso feijão com arroz, porque assim não tem nenhum problema. Vou ficar quietinho para as coisas irem acontecendo. Pessoas como os apóstolos são os que não entenderam a visão do reino. Não entenderam a visão do reino. Os que não entenderam a visão do reino se mantêm parados com medo de se posicionar. Os que não entenderam querem ficar no mesmo lugar, sentados, quietinhos, esperando o tempo passar. Esses não entenderam a visão do reino. E eu não estou dizendo aqui que não aceitaram Jesus em um tempo. Não é isso. É uma questão de posicionamento. Os apóstolos conheciam Cristo, frente a frente. Mas optaram por fazer um trabalho dentro do seu ciclo. E eu não estou dizendo que isso também é ruim. Mas não é a proposta. Pode ser uma proposta inicial, mas não a proposta final. Os que não entendem o reino de Deus acham que aquilo que se faz dentro do templo é suficiente. E aí vai uma observação. Que se você acha que aqui dentro é o suficiente, você não está cumprindo o quê? O ID de quem? De Jesus. Se você entende que o que você faz aqui dentro apenas é suficiente, você não está cumprindo o ID de Jesus. E aí vai uma observação daquilo que para nós é muito caro quanto igreja hoje. Você que participa de um PG e não convida pessoas, você é alguém que não entendeu a dinâmica do reino. Se você é líder de um PG, se você participa de um PG e não convida pessoas que não conhecem a Jesus para salvar pessoas, você não entendeu o reino de Deus. Se você não consegue mais ter a dinâmica da vida como você tinha alguns anos atrás, porque está cansado, está adoecido, ou seja, porque dificuldade seja, faz parte da vida, mas isso também não é motivo de nós estarmos parados e inertes. Você pode ajudar com missões. Se você não ajuda com missões, você também não entendeu a dinâmica do reino. Se você não dá o dízimo, ou retém o seu dízimo, você não entendeu a dinâmica do reino. E você é como os apóstolos, que ficam parados, vendo o que vai acontecer, vendo como é que o barco vai andar, para poder ver que decisão eu vou tomar. O reino de Deus não é para omissos. O reino de Deus não é para omissos. Sobre isso, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Nós não somos chamados para cumprir o nosso papel aqui dentro apenas. Eu falo para os adolescentes, aqui é treino, o jogo começa amanhã. Aqui a gente treina, porque o jogo de verdade começa amanhã. É amanhã que a gente joga o jogo. A terceira forma de entender o texto é a dos discípulos. Diferente de apóstolos, ok? Discípulos. Esses são os que vivem o propósito do reino. Eles cumprem a missão, cumprem o ID de
de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Atos, capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas aonde? Tanto em quanto a Judeia e até os... Então, olha o capítulo 8, 1. Capítulo 8, 1. E a igreja que estava em Jerusalém, e todos dispersos pelas terras da Judeia e Samaria. Aquilo que foi dito lá em Atos 1, foi cumprido aonde? Atos 8. Só que aqueles que vivem um propósito do reino, sofrem as consequências. Eles não foram porque, vamos agora. Não, eles não foram, eles foram porque não tinha outro jeito. Eles tinham que ir, foram perseguidos. Sofreram as consequências. Sofreram as consequências de um posicionamento, de cumprir a ordem. Aqueles que vivem o propósito do reino olham para pessoas. Olham para pessoas. Cristo não morreu por estrutura. Cristo não morreu pelo prédio. Tanto é que Mateus 14, Marcos 14, ele diz que faria o quê? Marcos 14, ele diz que faria o que com os prédios, com o templo? Destruir, derrubar e depois reconstruiria. Ele não está preocupado com o prédio. Quando ele reconstrói, não reconstrói o prédio. Ele reconstrói a igreja na vida das pessoas. Cristo morreu por vidas. Gálatas 1, capítulo 4, diz assim: em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar de todo mal. Mateus 20, 28, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. A NTLH diz assim: os que vivem o propósito do reino continuam testemunhando em todos os lugares para onde vão. Quem vive o propósito do reino, onde estiver, vai pregar o evangelho. Seja na Judeia, seja em Samaria, seja na sua casa, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na academia, seja na escola, seja onde quer que você esteja. Quem vive o propósito do reino, vive uma vida de dedicação integral ao Senhor. Até os confins da terra. Os que vivem o propósito do reino, se entusiasmam com a possibilidade de ganhar vidas. E de anunciar as boas novas. Teremos o Pulse Food dia 13, é um desafio para a igreja. É um desafio. Mas a igreja tem que estar vibrando. Vibrando, porque a proposta é de levar pelo menos 2.000 pessoas. Dessas 2.000, 1.000 pessoas que não conheçam o Evangelho. Quantas oportunidades a gente tem de levar 1.000 pessoas para um lugar só para ouvir de Jesus? Pessoas não crentes. Aqui é mole, a gente reúne mais do que isso. Mas quantas oportunidades a gente tem de levar pessoas, 1.000 pessoas para um lugar para ouvir o Evangelho, achando que vão só comer hambúrguer? Porque elas acham que vão comer só hambúrguer. Pão da vida elas vão receber depois. Mas é preciso que nós entendamos a proposta e nos enganjemos nisso, como disse o pastor Jean. Porque pessoas que vivem a visão do reino se empolgam pela possibilidade de pregar o evangelho. Se empolgam na possibilidade de salvar almas, salvar vidas. Seu dízimo. Temos aqui uma campanha com relação à oferta do sítio. São instrumentos, são possibilidades que nós temos para abençoar vidas. Os que vivem o propósito do reino entendem que pessoas são mais importantes que lugares. Nós somos cristãos, vivemos no reino, precisamos entender isso. Lugares não são mais importantes do que pessoas. Atos 9:31 é o fechamento de tudo isso que a gente falou.
da perseguição daqueles homens que entendiam a visão do reino e que viveram a visão do reino. Diz a Bíblia em Atos 9:31 que a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Quem faz a igreja crescer são aqueles que estão aqui dentro, que se preparam aqui dentro, que ouvem o que Deus quer para cada um de vocês e para mim, e vão cumprir o chamado de Deus lá fora. Porque esses homens, quando foram expulsos de Jerusalém, podiam ter perdido a visão, podiam ter agido como os apóstolos, mas eles decidiram, onde quer que eles estivessem, pregar o evangelho do Senhor, viver uma vida cristã na vida do outro, porque pessoas são mais importantes que lugares. Eu tenho algo para fazer com vocês. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. E eu quero que você, ao fechar seu olho, eu quero que você se lembre como se você estivesse em pé. Imaginasse como se você estivesse em pé, na porta da sua casa. Não dentro da sua casa, nem no portão na porta, mas eu quero que você esteja na calçada, de frente para a sua casa. Feche seus olhos e imagine essa cena. Veja a sua casa nesse momento. Quem consegue imaginar, levanta a mão. Pode ser de olho fechado ainda, só para poder entender e ver quem está comigo. Lá em frente à sua casa, pode abaixar sua mão. Olha para dentro dela. Quer dizer, olha para a fachada dela, na verdade. Está olhando para a fachada dela? Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem é mais importante, a casa ou quem vive dentro dela? Essa é a sua casa. Quem é mais importante? Essa estrutura que você está vendo ou quem está dentro dela? Como você responde essa pergunta? Como quem não quer o reino? Como quem não entendeu a visão? Ou como quem vive o propósito de Deus? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Essa é uma palavra difícil por muitas vezes ser ouvida. Mas eu entendo e compreendo, ó Pai, que o Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, nos constrange por vezes. Mexe com o nosso interior. E que nesses momentos, a nossa primeira oportunidade, a primeira coisa que tentamos fazer é fugir, negar, confrontar de volta aquilo que a Tua palavra diz. Lemos os Teus textos, lemos a Tua palavra, entendemos o que o Senhor queria dizer para esse povo naquela época, mas principalmente nós entendemos o que o Senhor quer dizer para nós nesse dia. Que nós não sejamos como Saulo, que não queria o reino, que nós não sejamos como os apóstolos, que não entenderam a visão, mas que nós sejamos como aqueles discípulos que saíram, mas viveram o propósito da Tua palavra, o propósito de Cristo nas vidas deles, e que hoje nós somos alcançados por isso. Glorificado seja o Teu santo nome, Pai. Fala o coração dos meus irmãos. Nos constranja em fazermos a Tua vontade. Como diante dos nossos lares, possamos entender que a estrutura não é mais importante do que pessoas. Porque o Senhor morreu por elas. E isso precisa estar vivo nas nossas mentes a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.